Você alguma vez já se perguntou por que o livro mais importante do mundo na obtenção de riquezas materiais se chama Quem Pensa Enriquece? Afinal, todo mundo pensa, certo? E por que pouquíssimas pessoas enriquecem? O que pensar tem a ver com enriquecer? Eu acredito que nenhum sentimento é mais universal do que o desejo de ficar rico. E, no entanto, pouquíssimas pessoas conseguem, ao longo de uma vida inteira, mais do que o suficiente para sobreviver. Por que ficar rico é tão difícil? Você já pensou sobre isso? Seja muito bem-vindo à Semana de Estudos da Filosofia do Sucesso de Napoleon Hill. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Ao longo dessa semana, eu prometo levar você para um mergulho fundo no que há de melhor em conhecimento específico para lhe dar o poder pessoal necessário para criar uma vida muito mais próxima daquela que você deseja. E quando você emergir desse mergulho, você vai ver a sua vida com outros olhos. Você está pronto? Então me acompanhe nessa pequena introdução e depois vamos mergulhar juntos nessa aventura de descobertas extraordinárias. Fique comigo! Vamos pegar 100 pessoas que começam no mesmo nível aos 25 anos de idade. Você tem ideia do que acontecerá com esses homens e mulheres quando eles estiverem com 65 anos? Todas essas 100 pessoas, quando começaram aos 25, acreditaram que seriam bem-sucedidas ao longo da vida. Se você perguntasse a elas se elas queriam ser bem-sucedidas, obviamente elas diriam que sim. Você certamente notaria que elas têm ambição, que possuem um desejo ardente em seu coração, que elas estão ansiosas pela vida, que há uma chama nos olhos, um entusiasmo nas atitudes e na postura, e que a vida parece que será uma aventura interessante para elas. Mas, quando elas chegam aos 65, apenas uma delas vai estar rica. 4 estarão financeiramente independentes. 41 estarão trabalhando para sobreviver. E 54 estarão financeiramente quebradas, dependendo de outras pessoas ou do governo para suprir suas necessidades vitais. Agora pense, de 100, somente 5 conseguem realmente se dar bem. Por que tantas fracassam? O que aconteceu com o desejo que ardia em seus corações? O que aconteceu com a chama que queimava em seus olhos? O que aconteceu com seus sonhos, com suas esperanças, com os seus planos? Por que há uma disparidade tão grande entre o que essas pessoas pretendiam conquistar e o que elas realmente, de fato, conquistaram? Nessa série de vídeos, nós vamos abordar e responder cada uma dessas questões. Aqui você não vai ver promessas vazias de enriquecimento fácil e rápido. Você não vai ver vídeos pseudo-emotivos com depoimentos de pessoas que na terça-feira eram pobres, na quarta assistiram um vídeo ou compraram um curso e na manhã de quinta acordaram ricas, poderosas e viveram felizes para sempre. Infelizmente, a vida não é simples assim. E eu e você sabemos disso. Por isso, aqui nós faremos um estudo, uma análise, um debate sobre como nós podemos superar os medos que nos imobilizam e que nos fecham em nós mesmos, que nos impedem não só de ser bem-sucedidos, mas também de ser livres, de ser mais generosos, de ser abertos aos outros, de nos amar e assim estar aptos a amar os outros. Mas antes de entrar nesses temas em específico, eu gostaria de contar para você como nasceu essa filosofia do sucesso.
A história que resultou na filosofia da lei do sucesso é, na verdade, um episódio tão extraordinário quanto os próprios resultados proporcionados por ela. Em 1908, o jovem Napoleon Hill, um repórter na época, conseguiu uma entrevista com o industrial Andrew Carnegie. Na época, Carnegie era um dos homens mais influentes do planeta. E ele continua até hoje sendo o segundo na lista das pessoas mais ricas do mundo em todos os tempos. E Carnegie tinha uma crença que o sucesso era uma ciência e que, assim como toda ciência, o sucesso era regido por leis. E que, estudando o caráter e as atitudes dos homens mais bem-sucedidos, seria possível separar essas leis e criar uma ciência do sucesso que poderia ser seguida por qualquer pessoa, inclusive por pessoas comuns, e com isto melhorar consideravelmente suas vidas. O próprio Carnegie, que era um imigrante irlandês e que veio aos Estados Unidos pobre, sem recurso algum, acreditava que ele mesmo só havia alcançado o tremendo sucesso que alcançou porque havia seguido, até mesmo um tanto sem saber, as leis da ciência do sucesso. E quando Hill se encontrou com ele, Carnegie estava procurando alguém que pudesse desenvolver esse projeto e transformar a filosofia do sucesso num passo a passo que poderia ser seguido por qualquer pessoa. E depois de algumas horas de conversa, Carnegie ficou impressionado com a disposição e a inteligência do jovem Hill e pediu para que ele passasse o final de semana com ele em sua mansão em Nova York. E no final do terceiro dia, Carnegie convidou Hill para desenvolver o projeto da elaboração da filosofia do sucesso. E mesmo sem ser remunerado por isso, Hill aceitou a oportunidade. E nos próximos meses e anos, Carnegie trouxe Hill para o círculo dos milionários, dos grandes cientistas e inventores daquela época, para que no convívio com eles ele pudesse entrevistar, estudar e analisar essas pessoas. E ao longo de 20 anos, Hill analisou, entrevistou e estudou mais de 500 dos maiores líderes industriais, inventores e empreendedores de todos os tempos para ver o que os havia dado tamanha vantagem em relação às outras pessoas. E entre esses líderes estão empreendedores de verdade, como Henry Ford, fundador da indústria de automóveis Ford, Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente e um dos maiores inventores de todos os tempos, J.P. Morgan, um banqueiro e um influente financiador do empreendedorismo daquela época, também um dos articuladores na criação da General Electric, George Eastman, o criador da Kodak, King Gillette, o criador da Gillette, John D. Rockefeller, o magnata do petróleo e o número 1 na lista de homens mais ricos de toda a história. E claro, o próprio Andrew Carnegie, de quem eu vou falar mais daqui a pouco. E após 20 anos de pesquisa, em 1928, Hill publicou uma série de 8 volumes chamados The Law of Success, a Lei do Sucesso, onde divulgou suas extraordinárias descobertas. Esses volumes juntos compõem mais de 1.200 páginas de estratégias, táticas, princípios e estudos de casos, onde Hill conta detalhes de como ele descobriu essas estratégias e de como esses multimilionários as usavam no seu dia a dia. É um trabalho fantástico, mas também de difícil compreensão. Eu gosto de dizer que esses 8 volumes originais das Leis de Sucesso de Hill são como uma mina que precisa ser explorada por todos que desejam triunfar na vida. E ao compor a Lei do Sucesso, eu fiz uma espécie de trabalho de garimpeiro. E da montanha de estudos de Hill,
eu fiz escavações minuciosas e delicadas, extraindo as pepitas mais raras e preciosas para você. E o que Hill descobriu nesse estudo todo? Eu gostaria de começar essa discussão com o título de um dos livros de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. O que Napoleon Hill quis dizer com esse título? É lógico, todos nós pensamos, mas como vimos, nem todos enriquecemos. O que ele quis dizer com quem pensa enriquece? E tem uma coisa muito interessante. Se você analisar o prefácio de Quem Pensa Enriquece, já na primeira frase, Hill diz que nesse livro foi mencionado o segredo para ganhar dinheiro que fez as fortunas dessas 500 pessoas excepcionalmente ricas que ele estudou. E nas próximas 3 páginas do mesmo prefácio, ele menciona a palavra segredo 22 vezes, mas não conta qual é esse segredo. Então, a que segredo ele se refere? Na página 30, ainda na introdução, ele diz que o sucesso chega para aqueles que permitem tornar-se conscientes do sucesso e que o fracasso chega para aqueles que permitem tornar-se conscientes do fracasso. O que Napoleon Hill quer dizer com isso? Eu tenho uma explicação. E essa explicação, na verdade, não está toda nos livros de Hill. Mas ela é uma conclusão a que eu cheguei em mais de 20 anos de estudos na área da filosofia da mente e da psicologia da cognição. E ela está nos meus 6 livros que eu escrevi nos últimos 7 anos. Inclusive dos quais 3 são best-sellers nacionais. E essa filosofia vem de encontro ao que o grande médico e filósofo alemão Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, certa vez disse quando um jornalista perguntou: Doutor, o que está errado com os seres humanos? Depois de um breve momento de reflexão, ele respondeu: as pessoas simplesmente não pensam. A seguir, eu vou lhe mostrar o que ele quis dizer com isso e o que isso tem a ver com o título Quem Pensa Enriquece e o que isso tem a ver com a tua realidade atual. O que Napoleon Hill quer dizer com tornar-se conscientes do sucesso? Eu quero, para compreender isso, eu quero fazer uma pequena análise sobre o que produz os resultados que nós obtemos na vida. O sucesso, obviamente, sempre é uma consequência dos resultados que nós obtemos na vida. Então, você pode ter resultados que lhe levam ao fracasso e você pode obter resultados que lhe levam ao sucesso ou que permitem que você continue onde você está. Então é importante a gente descobrir, para entender a filosofia de Napoleon Hill, de onde vêm os nossos resultados. E se você pensar um pouco, você vai entender que o resultado ele sempre é consequência de uma ação. Quero que você fique comigo nesse raciocínio para nós entendermos o que Napoleon Hill quer dizer com quem pensa enriquece. Então, a ação ela sempre produz algum tipo de resultado e mesmo que essa ação seja não fazer nada, que essa ação seja ficar no conformismo, ficar dentro da sua zona de conforto, inevitavelmente isto vai produzir um resultado. E o que nos leva a agir? O que faz com que a gente tenha ação para um lado ou para outro? Que a gente siga um caminho ou a gente siga o outro ou fique parado? Alguém pode dizer que o que produz a nossa ação são as nossas escolhas. Mas o que produz as nossas escolhas? Imagine que você esteja em casa, deitado no sofá, assistindo novela, seriado, um filme, e você está numa boa. E de repente um amigo manda uma mensagem para você, ou ligue para você,
e quer que você encontre ele num bar para tomar uma cerveja ou para conversar. E se você está naquela sua zona de conforto, se você está muito tranquilo, muito bem, se você realmente está interessado no que você está assistindo, no que você está fazendo, será que você deixaria tudo e iria encontrar o seu amigo? Dificilmente, depende muito do grau de intensidade que você gosta ou não desse seu amigo. Agora imagine a mesma situação, que você esteja em casa, deitado no sofá ou sentado no sofá, você esteja lá muito confortável, assistindo televisão e você, ao contrário, está apaixonado por uma outra pessoa. E ao invés deste amigo, desta amiga, a pessoa que ligue para você, que mande uma mensagem para você, seja esta pessoa pela qual você está perdidamente apaixonada. E que ao invés do seu amigo, seja ela que lhe convide para você encontrá-la num bar. Será que nesse momento você continuaria indeciso em relação ao tipo de ação que você deveria tomar? Se você é como a maioria das pessoas, certamente você deixaria tudo naquele mesmo instante e você iria encontrar essa pessoa. Então, o que produz a nossa ação? A nossa ação, ela sempre é consequência da emoção que a gente sente. A emoção é que produz a ação. Então, o que nós temos? Nós temos a emoção produzindo a ação produzindo os resultados. Então, até este ponto, nós poderíamos dizer que é a emoção que produz os nossos resultados. Agora, a minha pergunta é a seguinte: o que produz a emoção? De onde vem a emoção? Geralmente, a emoção é consequência de algo que a gente vê, que a gente ouve ou que a gente percebe. Então, o que acontece? A gente vê, a gente ouve ou a gente percebe alguma coisa e isto produz uma emoção em nós. Por exemplo, se você está dirigindo seu carro, você está indo tranquilamente na avenida e de repente alguém corta a sua frente e quase faz com que você provoque um acidente. O que acontece? Você imediatamente tem uma reação. Por quê? Porque você sentiu uma emoção. A circunstância em que você se envolveu, mesmo sem querer, provocou uma emoção. E esta emoção vai geralmente fazer com que você crie uma ação que provoque algum resultado. Então, o que acontece? Se você analisar comigo, você vai entender que geralmente a nossa emoção ela é provocada por um contexto externo. Você vai perceber que o que produz a nossa emoção sempre é algo que você vê, algo que você ouve ou algo que você percebe. Certo? Então, o que acontece? É o contexto externo, as circunstâncias em que nós estamos fazem com que a gente perceba este contexto e este contexto provoque uma emoção, esta emoção provoque uma ação e esta ação provoca o resultado. Porque se isto for verdade, se você acha que é o contexto externo que provoca a nossa emoção, e se é a emoção que provoca o resultado que nós obtemos na vida, necessariamente é o contexto externo que produz os nossos resultados. E se for assim, existe pouca coisa que a gente possa fazer. E na verdade, se você pensar um pouco, se você analisar essa questão comigo, você vai perceber que é assim que nós vivemos. É o contexto externo
que faz com que a gente veja, que a gente ouça ou que a gente perceba alguma coisa, e este ver, ouvir, o perceber provoca as emoções, e esta emoção cria uma ação, e esta ação produz os nossos resultados. Se você pensar, se você analisar comigo, você verá que é exatamente assim que a gente vive a nossa vida. E se for assim, como eu já falei, é o contexto externo que produz os nossos resultados. São as influências do meio externo que produz os nossos resultados. Bom, o que eu quero que você analise comigo é o seguinte: será que é mesmo o contexto externo que produz as nossas emoções? Será que nós realmente somos um objeto do contexto em que nós vivemos? Porque muitos de nós acreditamos piamente nisso. E o que isso tem a ver com o que Napoleão Hill diz em relação ao título Quem Pensa Enriquece? O que isso tem a ver com o que ele diz de que o sucesso acontece para aquelas pessoas que se tornam conscientes de sucesso? Existe uma coisa que muitas vezes nós não percebemos, e isto é o seguinte: que não é o contexto externo que provoca as emoções. Se alguém lhe diz alguma coisa que você não gosta e que você fica extremamente ofendido, não é o que esta pessoa lhe disse que provoca a emoção. Se fosse assim, então se nós tivéssemos 100 pessoas e estas 100 pessoas ouvissem a mesma coisa, estas 100 pessoas deveriam ter a mesma reação. E você sabe que não é assim. Eu posso dizer uma coisa para 10 pessoas, 5 delas ficam extremamente ofendidas e 5 não dão a mínima. Por que isso acontece? Porque tudo que a gente, entre o que a gente vê, entre o que a gente ouve e entre o que a gente percebe e a emoção, existe uma coisa chamada pensamento. Existe uma coisa chamada pensamento. Ou seja, você não vê, ouve, percebe e sente uma emoção. Você vê, ouve, percebe algo do contexto externo e é o pensamento que vai produzir a emoção. É a história que você conta. É a história que você conta sobre o que você vê, ouve, percebe que produz a emoção. E é a história que você conta que produz a emoção que produz a ação e a ação que produz o resultado. Então, o que podemos concluir? Que a história que você conta daquilo que você vê, ouve ou percebe, a história que você conta é que produz os seus resultados. Então, pensar e enriquecer significa que é a maneira como você pensa em relação ao mundo externo, ao contexto à sua volta, que vai produzir, no final das contas, o resultado. E aí vem uma questão muito importante. O que define a maneira como você pensa? O que define a história que você conta? Pense, por exemplo, sobre essas 100 pessoas que entram em contato com a mesma circunstância. 50 delas vão ter um tipo de atitude e 50 vão ter outro tipo de atitude. O que define a maneira como a pessoa pensa em relação ao que acontece? Eu gosto muito de uma história que eu li uma vez sobre um pesquisador que fazia estudos com gêmeos univitelinos. Ele queria saber o que fazia com que gêmeos que nasciam com características genéticas muito similares, que viviam no mesmo contexto durante maior parte da sua infância e adolescência, depois, quando se separavam, se tornavam muitas vezes pessoas completamente distintas uma das outras.
E havia um casal de gêmeos que havia nascido numa família onde o pai era um alcoólatra e ele batia na esposa, batia na mãe deles, batia neles. E a família era uma família completamente desestruturada. E esses dois gêmeos cresceram, estudaram e um deles nunca havia colocado um trago de álcool na boca. O outro havia se tornado um alcoólatra. E quando esse pesquisador perguntou para esses dois gêmeos o que fez com que eles seguissem esse caminho, o que nunca havia colocado um gole de álcool na boca disse o seguinte: com uma família, com um pai como eu tive, o que você poderia esperar de mim a não ser nunca colocar um gole de álcool na minha boca? E quando ele perguntou para o outro respondeu o seguinte: com um pai, com uma família que eu tive, o que você poderia esperar de mim a não ser se tornar um alcoólatra? Então, o que faz pessoas que tenham nascido no mesmo contexto terem resultados tão diferentes? É a história que elas contam. Então, se você quer mudar os seus resultados, você tem que mudar a história que você conta para você. Só que isto não é tão simples. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem controle sobre a história que elas contam. Essa história, ela é contada automaticamente. Essa história, ela é contada automaticamente. Ou seja, você vê, ouve ou percebe uma coisa, você mal percebe que você conta uma história. Você mal percebe que você pensa a respeito, que você faz uma interpretação. Imediatamente a emoção sequestra o pensamento. Mas a emoção, ela nunca existe sem que você pense primeiro. Então é isso que eu preciso que você entenda nesse nosso primeiro encontro da Semana da Filosofia do Sucesso. O que Napoleon Hill quer dizer com quem pensa enriquece significa o seguinte: quem assume controle sobre a história que conta, sobre a maneira, quem pensa sobre a maneira como interpreta o contexto externo, aquela pessoa que pensa sobre a maneira como vê, ouve ou percebe as coisas, o mundo à sua volta, tende a mudar a maneira como ela pensa, ou melhor, tende a mudar a maneira como ela interpreta, e isto vai mudar a emoção que ela sente, a ação que ela produz e os resultados que ela terá como consequência. Mas qual que é o grande problema em tudo isto? O grande problema é que a maioria das pessoas, e quando eu falo a maioria, isso é cerca de 98 a 99% das pessoas não tem controle sobre a história que conta. A maioria das pessoas nem mesmo sabe que isto funciona assim. Você agora sabe que tudo que você vê, ouve ou percebe, você interpreta antes de sentir uma emoção. A emoção, ela não é um processo automático. É lógico que você não vai parar e vai, quando você sente a ação do contexto, quando você sente uma circunstância externa, você não vai parar e vai dizer, contar uma história, tipo, era uma vez, blá, 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 blá. Não, isto é automático, isso é instantâneo. Por quê? Porque isto é o resultado da mentalidade que você possui. Por isso
Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você se você quer mudar radicalmente a sua vida. Por isso, é de pouco valor você ouvir histórias, como muitas pessoas contam, que para obter sucesso você precisa ter disciplina, você precisa ter foco, você precisa saber gerenciar o seu tempo. Isto tudo são técnicas, isso tudo são coisas superficiais. E técnicas raramente funcionam. Por quê? Porque se simplesmente conhecer, se simplesmente saber fosse o suficiente para mudar a nossa realidade, pouquíssimas pessoas seriam pessoas frustradas financeira, profissionalmente ou nos relacionamentos. Pense, por exemplo, sobre uma pessoa que quer perder peso. As pessoas sabem o que é necessário para perder peso. Elas sabem que é preciso uma dieta associada com exercícios físicos. E por que é tão difícil fazer uma dieta? Por que é tão difícil você seguir um programa de exercícios físicos? É em função da historinha que a gente conta. A pessoa que consegue mudar a sua realidade, ela em algum momento assume controle sobre a história que ela conta. Só que isso não é tão simples como possa parecer. Pouquíssimas pessoas conseguem isso. E eu, ao longo dessa semana, eu vou te mostrar como você vai aprender a contar a história que vai lhe trazer os resultados que você quer. Reflita comigo o seguinte: pense sobre a sua vida financeira. Pense sobre a vida financeira dos seus pais, dos seus tios, dos seus irmãos, dos seus vizinhos. Pense em 10, 20 pessoas mais próximas de você. Tente pensar sobre a vida financeira dessas pessoas 5 anos atrás. Imagine como elas estão hoje. Imagine como elas estavam em 2011. Ou vamos avançar um pouquinho mais. Pense como essas pessoas estão financeiramente hoje, em 2016, e pense como elas estavam há 10 anos atrás, uma década atrás, em 2006. Pense sobre seus pais, pense sobre você, depende da sua idade. Se você tiver mais que 30, 35 anos, pense sobre seus vizinhos, seus tios, pense sobre seus amigos. E agora me responda. Você conhece muitas pessoas que em 2011 estavam numa situação financeira e em apenas 5 anos mudaram radicalmente a sua vida. Por exemplo, elas dirigiam um Gol, um automóvel Gol, e hoje estão dirigindo uma BMW, ou um Mercedes, ou um Porsche. Que moravam num apartamento de 2 quartos, de 3 quartos, hoje moram numa mansão com piscina no bairro mais chique da cidade. Pense, talvez até há 10 anos atrás, alguém conseguiu mudar nesse contexto de pessoas, desse grupo de pessoas, alguém conseguiu mudar radicalmente a sua vida? É lógico que todo mundo faz pequenos avanços, que todo mundo, porque eu gosto de dizer que, eu gosto de usar o seguinte exemplo. Se o tamanho da sua roupa é o tamanho médio, se você emagrecer um pouquinho, você vai conseguir ainda usar essas roupas? Claro. Se você engordar um pouquinho, você ainda vai conseguir usar essas roupas? Claro. Por quê? Porque existe uma pequena flexibilidade para menos ou para mais. A mesma coisa acontece com a nossa mentalidade, com a maneira como nós interpretamos o mundo à nossa volta e
as historinhas que nós contamos a respeito desse contexto. Nós poderemos, sem mudar radicalmente a nossa mentalidade, nós podemos mudar um pouquinho para menos, isto é, nos tornar um pouquinho mais pobres, um pouquinho, nos tornar um pouquinho pior financeiramente, ou nós podemos nos tornar um pouquinho melhor. Quer dizer, existe espaço para um pouco de flexibilidade. Mas se você quiser dar um salto quântico em 5 anos, você precisa mudar radicalmente algumas coisas na sua vida. E aí vem uma outra questão, já finalizando, que eu gostaria muito que você prestasse atenção. Pense comigo o seguinte: você está aqui, você está no presente, você está no agora. O que nós vimos há pouco? Nós vimos há pouco que a sua mentalidade, os padrões mentais, as suas crenças, suas convicções, que definem a história que você conta em relação ao contexto externo em que você está, que define os resultados que você vai ter. E por isso que eu digo que não interessa, não é de muita importância as pessoas lhe dizer o que você precisa fazer para obter resultados melhores. É por isso que as pessoas dificilmente mudam a sua situação, a sua circunstância financeira. E daqui a 5 anos, talvez você ainda lembrará dessa conversa e do que eu vou te dizer agora. Vai ser muito difícil que você mude radicalmente a sua situação financeira. Por quê? Porque poucas pessoas mudam. Só que a gente sempre acredita que a gente vai mudar, mas as estatísticas, a lógica está contra nós. Assim como você pensa que todos talvez continuem na mesma situação, no mesmo contexto, mas você vai conseguir resultados diferentes, todo mundo pensa assim. E porque muito dificilmente você vai ter resultados diferentes daqui a 5, 10 anos do que você tem hoje. Isso é uma questão psicológica. Faz 20 anos que eu estudo psicologia da cognição e filosofia da mente. O que é filosofia da mente? É a maneira como nós percebemos o mundo à nossa volta. O que é psicologia da cognição? É a maneira como a nossa mente, o nosso cérebro, usa o conhecimento para interpretar os fatos. É a maneira como nós julgamos a nossa situação, é a maneira como nós explicamos a relação que nós temos com o meio em que nós vivemos. Então eu estou te dizendo isso, não é uma promessa, não é uma maldição, é um despertar, é chamar você para a consciência de que dificilmente alguma coisa vai mudar na sua vida. Por quê? Nós vimos há 2 minutos atrás que as pessoas não mudam. É muito difícil mudar. Elas podem mudar? Sim, elas podem. E eu vou te mostrar como você pode transformar a sua realidade. Como você pode mudar. Eu não estou dizendo que os seres humanos não podem mudar. Eu estou dizendo que elas não sabem. Muitas vezes elas não sabem e por isso elas não mudam. Veja o seguinte, se onde você está, se a situação que você está agora é uma situação onde você está insatisfeito, aonde você está frustrado, você não está satisfeito com a situação, com o presente, com o seu agora. E por isso que eu digo, não adianta eu te dizer coisas. Por quê? Porque palavras não mudam. Palavras não transformam. O que muda, o que transforma é a experiência.
A experiência que você tem do passado, o conhecimento que você acumulou até aqui e que te trouxe até aqui é muito mais forte do que aquilo que as outras pessoas te falam. Eu, por exemplo, posso te dizer que você que você precisa ter disciplina, mas a sua mentalidade, a sua experiência, o conhecimento que você acumulou no passado vai reagir ao que eu vou te dizer. E é justamente essa experiência, esse conhecimento acumulado, a sua mentalidade que você formou ao longo da sua vida, que lhe trouxe onde você está. E isto se tornou uma coisa fixa na sua mente. São as convicções, são as crenças, são as experiências, o conhecimento acumulado que formam a sua mentalidade, que vão dizer o que você pode ou o que você não pode. E o que acontece? Se é a mentalidade, como nós vimos há pouco, que conta a historinha, que faz a interpretação do contexto do mundo externo, ela não vai mudar. Ela vai continuar contando a mesma historinha para você. E o que você vai ter em 2017 é o mesmo que você tinha em 2016, exceto pequenas mudanças, pequenas transformações. E o que você vai ter em 2018 vai ser uma variação do que você teve em 2016 e que você teve em 2007. E assim vai continuar subsequentemente. Por quê? Porque você vai sempre contar a mesma historinha para você. Você vai sempre continuar provocando as mesmas emoções que vão provocar as mesmas ações que vão lhe trazer os mesmos resultados. E isto é um ciclo vicioso, porque o resultado que você obtém em 2017, o resultado que você obtém se transforma numa experiência que você viveu. E essa experiência simplesmente vai reforçar as suas convicções. Essa experiência simplesmente vai reforçar a mentalidade que você tem. E por isso as pessoas raramente mudam. Mas na próxima aula, no próximo encontro, eu vou contar para você como você pode mudar radicalmente a história que você conta e como que o ano de 2017 pode ser radicalmente diferente do que o ano 2016. Mas para isto, você precisa fazer algumas coisas. São coisas simples, são coisas que qualquer pessoa pode fazer, mas o que acontece? Pouquíssimas têm essa consciência. Pouquíssimas pessoas têm essa mente aberta. Por quê? Porque elas vivem a partir das experiências, a partir do conhecimento acumulado, e elas continuam repetindo todo ano a mesma coisa. Todo ano a mesma coisa. Esta é a realidade das outras pessoas, porque a sua está prestes a mudar.